Olá pessoal, nossa entrevistada de hoje foi aprovada no 27º Exame de Ordem da OAB. É uma entrevista muito especial porque além da nossa aprovada, a Miriam Leite, a gente tem também aqui conosco a professora Priscila Ferreira, professora de Direito do Trabalho e também de Ética, um projeto especial aí, né? Sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui, especialmente com essa aluna tão querida, Miriam. E vamos falar um pouquinho, né, sobre essa aprovação. Exatamente. Para começar, então, vamos falar que a Miriam teve o seu acompanhamento não só como na disciplina de segunda fase, mas também uma mentoria, né? Isso, Renata, na realidade é um curso diferenciado que ela contratou, né, que a gente tem, que é o curso de segunda fase com monitoria. Então a gente se falava quase todos os dias por WhatsApp, né, Miriam? Era ali diariamente, Miriam, você estudou, Miriam, você já fez a tarefa, Miriam, você já entregou a peça. Tinha hora que ela não me aguentava mais já. Então se apresente aí para quem está nos assistindo, Miriam. Fala um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, como foi esse seu estudo para o OAB. Ok, olá gente, meu nome é Miriam Leite, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu tenho 46 anos, embora não pareça, vou fazer 47 agora em abril, e a preparação foi bem especial, por um lado, porque eu tive o acompanhamento da professora Priscila, e uma coisa que eu achei muito legal, porque o estudo ele é direcionado, e a gente tem a oportunidade de tirar as dúvidas e tem um feedback bem legal. Eu gostei muito dessa possibilidade de estudar com a monitoria, nunca tinha estudado antes, porque a gente tira as dúvidas, a gente recebe o feedback especial da professora Priscila. E consegue avançar mais. Consegue avançar e é uma coisa meio que instantânea, né? Porque tem a agilidade no estudo e quando não tem a possibilidade de estar no WhatsApp, também tem um fórum que eu achei também bem especial, o fórum de perguntas, né? Uhum. Mas foi a primeira vez que você fez o exame? Não, não foi a primeira vez, eu me formei em 2006 e quando estava no 10º período, eu e um grupo de amigos, a gente decidiu fazer mais para experimentar mesmo. Então, na minha época era monografia que se falava, né? Agora é o TCC. Então, nós estávamos bem atarefados com a questão da monografia, das provas. Mas mesmo assim nós fizemos a OAB, a gente prestou o exame, eu passei na primeira fase e reprovei na segunda. Aí ficou quantos anos sem estudar aí? Tem aí uns 13 anos, vai fazer 13 anos. Olha só. Eu fiquei 12 anos, desde 2006, tô indo pro 13º ano. Engraçado, porque você estudou sem a reforma trabalhista, né? Sem muitas reformas, né? Realmente teve a reforma do processo civil, que eu não acompanhei. E também teve a reforma trabalhista, e então foi tudo, quer dizer, não foi tudo, foi muita coisa nova mesmo que eu precisei aprender. E o que fez você tomar essa decisão de voltar a estudar para a OAB? Estava te fazendo falta? Era um vazio, O que aconteceu, né? Eu me formei, eu fui fazer outras coisas, então fui morar na Alemanha. E eu voltava, mas a questão da OAB sempre, ficava ali com uma frustração, né? De não ter uma frustração, sim. Eu sentia como era uma demonstração de uma incapacidade minha. Eu tinha essa sensação, porque a carteira da OAB eu acho que é um complemento, né, do curso de Direito. Então, eu falei assim, aí eu parei tudo lá, isso foi em setembro. Eu me inscrevi no último dia. Olha. E me inscrevi no último dia e vim para cá especialmente para prestar o concurso da OAB. Então você estudou quanto tempo? Lá eu estava estudando um pouco pela internet e foi agosto, setembro.
A prova foi em novembro, né? Então eu estava estudando aí uns 4 meses, mas mais para o geralzão, para a primeira fase. E eu vim para me nivelar, para me testar, para saber como estava o meu grau de conhecimento, meu grau de dificuldades. Então eu vim para testar, não vim para, assim, lógico, quando a gente presta alguma coisa, a gente quer passar. Mas eu sabia que eu ainda não estava preparada, eu pensava que eu ainda não estava preparada. Eu vim mesmo para iniciar o estudo e eu reservei aí 1 ano para poder passar. Foi o que eu tinha reservado. Mas veio bem antes. Nem precisei de 1 ano, graças a Deus, eu estou muito feliz. Então, compartilha aí com a gente qual foi a sensação ao ver seu nome na lista de aprovados. Foi uma sensação, foi um misto mesmo de emoções, né, que passou na minha cabeça. A princípio foi ufa, e ao mesmo tempo uau, de muita alegria, de muita felicidade mesmo, porque termina antecipando, né? A gente faz um planejamento a longo prazo e quando a gente se depara com uma vitória, né? Eu considero uma vitória dessa, então a sensação realmente foi maravilhosa. Acredito. Então vamos falar de primeira fase primeiro. Como que é, professora? Porque são muitas matérias cobradas. E aí, ela que ficou um tempo sem parar, qual é a melhor estratégia? Então, na verdade, assim, eu acho que varia muito de aluno para aluno. Não existe uma regra, né? As pessoas às vezes falam assim, tem uma fórmula mágica. Eu acho que não existe uma fórmula mágica. Eu acho que você precisa identificar os pontos que você tem uma certa dificuldade, os pontos aos quais você não tem familiaridade com a matéria, se reforçar mais esses pontos no estudo e, sim, traçar uma trajetória de estudo na qual você priorize aquelas matérias que têm maior número de questões. Por exemplo, ética, por exemplo, trabalho e processo, que compõem 11 questões da prova, somando as 2. Então, se você traça uma rota a qual você consiga focar nas principais matérias, em conjunto, claro, passando pelas outras também, para você pelo menos ganhar a metade ali, eu acho que aí você acaba tendo sucesso na prova. Mas, claro, envolve sempre um fator emocional, que eu acho que é um dos principais pontos de que alguns alunos estão preparados, mas o fator emocional acaba pesando. Então, acho que é tudo isso junto. Para você pesou um pouquinho? Pesou sim, eu concordo contigo. Eu normalmente sou uma pessoa tranquila, eu não coloco um peso sobre mim porque eu faço as coisas que eu decido fazer, né? Então, na primeira fase, o emocional não pesou porque eu fui, sabe, totalmente tranquila. Eu fui para me testar, eu estava buscando alguns estudos na internet, né, no YouTube, no canal do YouTube, foi lá onde eu te conheci um outro professor também de constitucional. Então não pesou, eu fui muito tranquila mesmo. A minha questão foi, eu tenho só 5 horas, eu só tenho 5 horas. Então essa questão na primeira fase não pesou. Na primeira fase. Mas como foi o seu estudo? Na primeira fase, você estudava quantas horas por dia? Eu não tinha rotina. Não tinha rotina, porque como eu estava trabalhando lá, sempre quando eu tinha um tempo disponível, eu entrava lá no canal YouTube, porque e também eu descobri, assim como a professora Priscila falou, que tem as questões, tem as disciplinas que pesam mais. Então eu aprendi também com você na internet, né, focar nas que tem maior peso. Então eu decidi, já pensando no direito do trabalho, então eu peguei as aulas lá do direito do trabalho, eu peguei constitucional, eu peguei ética, civil e penal. Eu pensei, eu vou no que eu já sei, que também tem muitas coisas do nosso cotidiano, né, no penal. O nosso jornalismo, ele é super jurídico, né, então a gente aprende essas coisas também. O direito civil tem muito a ver com muitas coisas no nosso cotidiano, então é uma carga muito grande, né? O direito civil, o penal, então assim, essa eu não vou estudar. Então aí. E você usava mais videoaulas, então? Videoaulas. Foi o canal Estratégia? Foi o canal Estratégia, YouTube, gratuito, gente, muito bom. Então foi o canal Estratégia mesmo e foi as aulas de vídeo, que foi não foi uma estratégia, foi o meu início de começar
Engraçado, né? Eu sempre falo para os alunos, né? Não é a quantidade de horas que você estuda, é a qualidade que você dá naquele estudo. E ela é a prova disso, né? Ela não estudava tantas horas todos os dias, mas o pouco que ela estudava com qualidade, que foi suficiente para fazer ela ter aprovação na primeira fase. E na segunda, né? Na segunda eu segurei um pouco mais para ela estudar. E na segunda aí veio toda uma metodologia, né, Priscila? Metodologia, é verdade. E como que foi, então, essa inserção numa técnica de estudo? Na segunda fase não teve essa questão de ficar... Eu tive realmente que estudar. Eu tive que ir fundo mesmo. Por quê? Porque eu acredito que na segunda fase não tem como passar se realmente não estudar. Então, a metodologia foi o curso, né, no Estratégia com a professora Priscila. Eu tive a orientação. As aulas são maravilhosas porque são sequenciais, né? E também tem a repetição que vai fixando também a matéria. Então, eu tive que realmente me focar, eu tive que me abster de muitas coisas para realmente aprender. E aí você inseriu os PDFs, então? Os PDFs, eles estavam ali no programa, né? Sim. A professora Priscila sempre fala que o nosso curso ele é baseado, né, na leitura dos PDFs, nas aulas audiovisuais, e nos exercícios. Então, mas eu não conseguia acompanhar os PDFs porque o conteúdo é muito grande, né? E o meu tempo também não era... Você usava eles, você utilizava eles, mas parcialmente, né? Pelo que a gente chama. Os PDFs? Isso. Sim, no início eu consegui acompanhar, né? Nas primeiras semanas eu consegui, a professora fez um cronograma para mim, de acordo com a minha necessidade, de acordo com o meu tempo, com o meu horário. Então, até a terceira semana eu consegui acompanhar, né, que foi a leitura, mas era uma coisa muito dinâmica, com as aulas, com acompanhamento na CLT e também fazendo, né, os resumos. Era muito exigente. Vamos fazer um caderno bem bonitinho, vamos escrever, escrevam, pratique, porque a fixa... Enfim, é o estudo ativo, né? É muito ativo. Eu lembro de uma vez que você me falou que todos os eventos sociais que tinham, a culpa era sempre minha por você não ir. É verdade. Exato. As pessoas te convidavam e você falava assim, eu não posso ir porque a professora Priscila daqui a pouco vai me perguntar se eu já fiz a peça. Exatamente, era isso mesmo. E eu até fiz uma musiquinha, né? Foi. E quando eu queria me abster dos convites, eu ficava, Professor Pri. Aí as pessoas já sabiam, ok, não vai. Não pode. Não pode, então, tá focada. Nesse seu estudo para a segunda fase, especificamente, você abriu mão, então, de vida social um pouco. Eu tive que abrir porque eu quis passar, né? Foi uma decisão minha, então não dá para querer fazer uma coisa e perder tempo com outras que naquele momento não vão acrescentar. Então, a minha vida social mesmo se deu no Natal, e eu fiquei até um pouco chateada, porque no Natal, no dia 24, a professora Priscila passou pra gente uma contestação. No Natal. Eu lembro que eu cobrei. Eu lembro assim, Miriam, você não entregou a sua contestação ainda. Ela falou, é que eu tô no Natal. Eu falei, então você tem até amanhã, você pode comemorar a ceia, na sequência você faz a peça, me entrega, eu tô esperando. É verdade. E eu não consegui, né, porque eu tava cheia de convidados, família, então eu tava recebendo. Eu cheguei a iniciar, mas eu realmente não consegui. Mas fez. É prova de que depois eu fiz e perguntei, você ainda aceita? Claro, amor. Que bom. Ela aceitou, corrigiu e foi mas legal. E como foi, então, o seu teste ali de resolver questões? Como é que a professora te cobrava aí o seu desempenho em questões? Ela cobrava, ela passava pra gente as questões e foi bom, porque eu não sou muito... No início foi até um pouco confuso, né? Que eu fazia as questões e a professora Pri, Mia, tá um pouco confuso.
porque eram tantas informações e eu começava a colocar ali, embolar. Então, com o tempo, né, com a orientação da professora, eu fui aprendendo a estar mais focada, a estar mais direcionada e também vi a importância, né, na hora que eu fiz a prova. E a escrita, vocês têm noção do quanto você escreveu assim em treino? Muito, muito. Eu escrevi muito, muito. Eu tenho 2 cadernos completos de tanto que eu escrevi. Peça eu não fiz muito, eu não treinei muitas peças, mas porque no início, como a professora nos exigiu o resumo, então eu li os PDFs, eu fazia os resumos, que foram maravilhosos, porque me ajudaram a fixar muito e com esse desenvolvimento eu consegui perceber e ver a minha evolução. Né? Porque muitas coisas já vinham automáticas quando vinha um novo assunto que já tinha sido abordado, já tinha escrito, então foi de grande valia. E a revisão, como é que você fazia? Eu não tive revisão. Não, você não conseguia revisar? Eu não conseguia, porque até no último momento, na última semana, eu estava aprendendo ainda novas coisas. Lembra, professora? Foi, ela atrasou um pouquinho, porque a gente faz um cronograma, né? Isso. E a última semana e meia era só de revisão. Só que aí ela atrasou um pouquinho por conta do Natal, Ano Novo, tudo. Ela atrasou um pouquinho. E aí a última semana ela ainda estudou um pouco. Mas nos últimos dias você ainda chegou a revisar, que eu lembro, né? Acho que os últimos 4 dias, 3 dias, você chegou a refazer algumas peças, alguma coisinha assim, nesse sentido de dar uma olhadinha, eu acho que você tinha me comentado. Olhadinha realmente eu dei, mas eu estava muito preocupada na memorização da estrutura, lembra? Que eu falei assim, ai, professora, se cair, eu tinha muito, muito receio de cair uma peça que não era nenhuma dessas 3 principais. Padrões, né? Né? Eu lembro até que a gente falou de consignação, você aprendeu a fazer os cálculos, você ficou até feliz. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi aquela metodologia que você falou, que a gente tem que começar com saldo. Foi, saldo, né? de salário. Então agora... Aí depois vinha um aviso prévio, né? Por causa dos reflexos. Então eu fiquei muito feliz, mas realmente eu estava aprendendo até... O último momento e fixado nos 3 últimos dias, memorizar a estrutura. E eu estava muito focada no recurso ordinário, na contestação e na reclamação trabalhista. Eu sei até hoje. Na véspera de prova, então, você seguiu estudando, não diminuiu o ritmo, não? Eu não diminuí, eu nunca diminuo, porque eu nunca me sinto preparada, eu sinto que eu estou sempre atrasada, né? Porque quando eu estou estudando, eu gosto de ter o domínio, o conhecimento da matéria para me sentir segura, né? Mas como o tempo é muito curto, foram menos de 2 meses, né? A gente fez a prova no dia 20 de novembro e a segunda já foi no dia 20 de fevereiro. Não, foi 18 de novembro e a segunda dia 20 de janeiro. Então, esse período para aprender muitos institutos, processo do trabalho, mas foi muito legal porque conforme você vai ensinando, né, vai começando ali pela reclamação trabalhista e os recursos. Foi muito bacana porque você vai ensinando, né, e você vai voltando. Aí você vai ensinando, aí quando você chega lá no recurso ordinário, a gente já consegue visualizar tudo. Aí quando vai lá para o recurso de revista, a gente já tem toda, porque você vai ensinando e vai dando os passos. E depois vai se aprofundando. Então isso foi muito bacana, porque hoje eu consigo assim, visualizar o processo do trabalho, coisa que, sinceramente, se eu soubesse que o direito do trabalho, ele abordasse assim, tantos institutos, tantas peças, eu acho que eu teria pulado para uma outra disciplina. É bem grande, né? É muito extenso, nunca acabava, professora Pri, sempre ensinando novas matérias, novos institutos, Mas foi muito legal. Hoje eu consigo visualizar
No final você olhou para trás e falou assim, nossa, entendi tudo. Né? Nossa, entendi, que evolução, né? Em 2 meses. Um grande desafio, né? É um grande desafio. O que foi mais difícil aí nesse período todo de estudo? Nesse período, eu penso que foram as dores. Dores físicas ou psicológicas? Era dor no bumbum, era dor nas costas, era dor no pescoço, era ressecamento nas vistas. Porque eu sou daquela que, quando eu entro numa maratona, eu entro até me esgotar. Eu ia assim, para a cama, acabada. Na parte física foi essa. Agora, na parte emocional, do planejamento mesmo, de focar, foi realmente manter o ritmo, porque é um ritmo que exige muito da gente, né? Tem que ter muita concentração, tem que ter muita disciplina, tem que ter muito foco. Os meus horários, eles não são regulares, né? Então, mas eu coloquei uma meta para mim mesma que no mínimo 5 a 6 horas por dia eu estudaria. Não importa a hora que eu chegaria em casa, não importa a hora que eu acordaria, que eu iria para a cama. E eu consegui manter essa meta, mas algumas vezes de forma um pouco assim superficial, né? Porque eu estava um pouco esgotada, mas eu estava lá. Alguma coisa aprendi, alguma coisa eu aprendia, mas não de forma tão profunda quando eu estava com a cabeça fresca, quando eu acordava inspirada. Mas manter esse ritmo é um pouco... Não foi nem me abster da internet, dos eventos sociais, não, porque quando eu ia me encontrar com a professora Priscila, eu ia com muita emoção, eu acordava, Prof. Pri, eu me automotivava e eu gostava muito de estar com ela. Por quê? Porque eu estava aprendendo, né? Eu estava aprendendo muito, todo dia muitas coisas novas, aprendendo o que eu me propus ali. Então foi bem bacana, foi bem bacana. Você comentou que na primeira fase não teve muita pressão psicológica, emocional, que você fez como teste, estava tranquila. E na segunda fase, aí veio um pouquinho assim, nossa, agora já passei na primeira, e agora? Tá mais perto? Até o momento, porque eu estava muito feliz, mas eu falei assim, agora eu vou ter que pagar um curso, agora eu vou ter que ter uma orientação de uma profissional, porque agora é para passar, né? Então, assim, eu coloquei somente esse peso sobre mim. Eu já sabia que a professora Priscila iria me auxiliar, porque eu a conheci através do site YouTube, né? Gratuito, de forma gratuita, essas aulas maravilhosas que vocês disponibilizam para a gente. Então, eu aprendi muito. Na primeira fase, eu acho que eu errei umas 3 ou 4 questões, né? No direito do trabalho, na primeira fase. Então, eu aprendi muito com as suas aulas. Então, eu fui e me concentrei, aí eu fui me inscrevi, né? Me cadastrei no site do Estratégia. Então, aí eu comecei a estudar mesmo forte, pesado, ainda não com essa pressão sobre mim, assim, no sentido de abalar o meu emocional, mas no sentido de me sentir... comprometida, né, isso, com a causa. Exatamente, comprometida com a causa e determinada. Quando você adquiriu a monitoria, foi proposital? Porque você queria alguém que te acompanhasse? Ou não? Você adquiriu, vamos ver como que é o acompanhamento. Me surgiu essa dúvida do acompanhamento, porque, na verdade, quando estava lá com monitoria, eu não estava entendendo muito. Eu liguei para o Estratégia, como que é com monitoria, né? Porque tinham 2 preços, isso, né? Aí, você vai ter uma orientação diretamente, né? Você vai ter acesso à professora, né? Eu tive o acesso e ela vai acompanhar, vai te auxiliar. Eu falei assim, é disso que eu preciso, né? Então, para mim, na época, não bastava. Como eu estava determinada, eu vi que eu precisava de algo a mais. Primeiramente, que eu estava totalmente desatualizada. Segundo, que eu estava há muitos anos distante do direito, né?
Então, eu precisava realmente de alguém ali me monitorando, cuidando das minhas dúvidas. Te empurrando, né? Me empurrando ou me puxando, né? Ou me puxando, porque às vezes eu estava lá atrás, vem. E segue por esse caminho. E foi o melhor caminho mesmo, porque ali eu tive toda a orientação, toda a ajuda necessária para que eu pudesse vencer. Vencer. Né? Então, para a gente finalizar, eu gostaria, Miriam, que você deixasse uma mensagem aí para quem está assistindo, quem procura fazer o teste aí da OAB. Gente, queiram passar, né? Eu quis passar. Não queiram passar porque você tem que passar. Queiram passar porque você quer passar. Né? A OAB é um complemento do curso que a gente faz durante 5 anos. Né? É um complemento. Nada do que vai cair ali na prova vai ser além do que a gente estudou ou do que a gente vai estudar durante o curso. Então, o meu conselho é que se dediquem, façam a sua parte. Nós temos muitos aparatos, nós temos profissionais, como a professora Priscila, super competente, e muitos outros professores, naturalmente, que possam nos auxiliar nessa caminhada, né? Então, não é tão difícil assim se a gente se prepara, né? Quando a gente se prepara, a gente consegue vencer essas dificuldades. Se preparem também para o nervosismo, porque sempre na hora bate um pouquinho, mas queiram passar, né, com alegria. Eu penso que a OAB é fundamental, tem pessoas que são contra, né? Mas agora que eu tive essa experiência, que eu pude estudar, é fundamental, porque a gente aprende tanto. E para quem quer advogar ou quem quer seguir carreira, vai precisar desse estudo, vai precisar desse conteúdo. Então aproveitem, queiram realmente passar, busque orientação. Esse curso é maravilhoso, me auxiliou muito, eu estou muito feliz de estar aqui e estou muito feliz de ter passado. E é isso, gente. Estudem. Miriam, foi um prazer estar aqui com você. Só queria te fazer uma pergunta. Como que fala? Foi um prazer estar com você em alemão? Fala pra mim. Como que é? Es war sehr gerne mit dir hier zu sein. É isso, foi um enorme prazer estar aqui com você. Eu não consigo falar em alemão como você, mas direito do trabalho a gente se compreendeu maravilhosamente bem. Foi um prazer mesmo. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Renata, pelo convite. E estamos aqui à disposição sempre. Para ajudar quem quiser se preparar. Quem né? quiser se preparar, a gente vai estar aqui sempre, né? Gente, Tá podem certo. vir. Podem vir porque a preparação é certa. A vitória. E a vitória. Também, né? Tá certo, eu agradeço muito a sua presença aqui. Miriam veio até aqui a sede do Estratégia em São Paulo para contar um pouquinho aí da sua história. Agradeço a professora Priscila. E é isso, você fique ligado no canal do Estratégia OAB e também no nosso site tem todas as informações que você precisa para ser aprovado. Até uma próxima entrevista. Tchau!